Fala galera, tudo bem? A gente vai ter aqui uma aula agora sobre linguagem verbal e não verbal. Essa é a nossa aula 5, parte 1. E a parte 2 dessa matéria vai estar em outro vídeo, que é a parte de intertextualidade. Tá bom? A primeira coisa que eu quero que você saiba nessa aula é que quando a gente usa a expressão verbal, em linguagem verbal ou não verbal, isso não tem a ver, de forma alguma, com a presença ou ausência de um verbo. Por quê? Verbo ou verbal, na origem da palavra, significa palavra. Palavra mesmo, palavra. Então, linguagem verbal é aquela que tem alguma palavra, e linguagem não verbal é aquela que não é composta por palavras. Ué, tem como eu usar uma linguagem e não utilizar palavras? Claro que tem. A gente viu que um dos usos para a linguagem é, por exemplo, a comunicação. Você pode se comunicar sem usar palavra, por meio de gestos, por meio de imagens, por meio de sons. Você consegue se comunicar por meio de cores. Então, isso é também um tipo de linguagem, mas uma linguagem que não usa palavras. Então, a primeira que nós vamos estudar aqui hoje é a linguagem verbal, que é aquela que utiliza, então, palavras para passar alguma informação, para passar algum dado. Como exemplo, nós temos poemas, livros, né? Então aí entra romances, fábulas, enfim. Seja esse texto escrito ou não, porque você pode ter um sermão, uma palestra em que uma pessoa fica simplesmente falando o tempo inteiro, ele não usou nenhuma imagem, mas ele usou palavras que não foram escritas, foram pronunciadas, faladas, mas é um exemplo de linguagem verbal. O segundo tipo é a linguagem não verbal, né? Por uma questão lógica, a não verbal é aquela que não usa, então, o quê? Palavras. Que tipo de texto nós temos, de formas de se expressar em que a gente não pode, que a gente pode não usar palavras? Eu já falei que, por exemplo, uma pintura, né? Então, uma pintura é um exemplo. Se a gente pensa em uma placa de trânsito, isso é possível também, né? Aí você imagina uma fotografia, um som de uma música. O som, não ela cantada, mas a melodia daquela música. Ou quando você vê um sinal vermelho, amarelo, verde, sabe o que aquilo significa? É um exemplo de linguagem não verbal também. E por fim, a linguagem mista ou híbrida, que mescla, que mistura um pouco da linguagem verbal e não verbal. Ou seja, tem palavras, mas não tem só palavras. Também tem outros recursos, como imagens, sons, cores, enfim, traços, enfim. Elementos que acrescentam às palavras, né, algo para poder transmitir aquela mensagem. Como exemplo, então, histórias em quadrinhos, alguns textos publicitários provam para a gente que a gente pode ter um texto e nesse texto ter palavras e, além de palavras, outros elementos, né? A gente pode acompanhar aqui numa tirinha na Mafalda, por exemplo. Tem os elementos aqui, o próprio quadro, né? Os balões, as figuras, né? Os desenhos das crianças. Isso é uma linguagem não verbal. Mas aquilo que está escrito é a linguagem verbal. Logo, você tem os dois. Isso é uma linguagem mista. Ou no caso das famosas propagandas, né? Da rede Hortifruti, Kiwi Bill, você faz uma associação. Primeiro tem a linguagem verbal, porque você tem coisas escritas, né? O Kiwi Bill, a Hortifruti apresenta e tudo mais, você tem palavras ali. Mas além disso, você faz uma associação com o filme Kill Bill, não só pela semelhança das palavras, mas também pela cor, o amarelo forte com o preto, as palavras, inclusive cortadas ali, o desenho do kiwi fazendo associação aí ao kiwi que é vendido no Hortifruti. Então você tem imagens, cores, traços e também palavras. Logo, é uma linguagem híbrida ou linguagem mista. Trouxe pra gente aqui uma questão do Enem no ano de 2013. Queria ler o enunciado com vocês e as alternativas pra gente fazer junto. Ele diz assim: o cartoon faz uma crítica social. Essa informação é importante. A figura destacada está em oposição às outras e representa o quê? Tem uma figura destacada aqui, que ela está de cor diferente das outras, você já percebe isso. Ela está em oposição, isso representa o quê?
Lembra que o cartoon fosse uma crítica social, isso já é uma pista. A opressão das minorias sociais. B, carência de recursos tecnológicos. C, falta de liberdade de expressão. D, defesa da qualificação profissional. E, reação ao controle do pensamento coletivo. Olha só, que interessante, que legal. Essa é uma questão do Enem, em que você tem um texto e não tem mais nada escrito além do enunciado. Ou seja, o texto da questão, o texto base para a questão, ele é 100% não verbal. E você consegue ler esse texto, interpretar um texto, ainda que ele não tenha nenhuma palavra. Qual é o grande foco dessa aula e a grande questão? É a gente sempre olhar para os detalhes. Quando a gente está falando em uma linguagem verbal, você vai interpretar um texto, você não tem que ter cuidado para ter atenção no que está escrito, ver se não tem algo subentendido, ver se tem algo que ele disse, mas sem dizer explicitamente. Numa linguagem não verbal, a mesma coisa acontece. Eu preciso ter atenção, perceber os detalhes. E eu queria te chamar a atenção, então, para alguns desses detalhes. Se você olhar, realmente o personagem ele já está destacado. Isso já é uma informação dada para a gente pelo enunciado. Ele está em oposição às outras. Isso também foi dado para a gente no enunciado. Ele diz que está em oposição. Agora, vamos pensar em outras coisas. Toda essa galera aqui está num coletivo, está num grupo. E quem está em oposição não é um grupo, é um indivíduo só. Então a gente está vendo um que se destaca de uma massa, que vai em oposição a uma massa, a um grupo. Outra coisa, essa massa aqui, esse grupo, todos eles caminham para uma direção, para lá. E se você olhar nas costas de cada um deles, tem esse desenho aqui, que é aquele negócio que a gente pode rodar ou puxar, sabe, para dar corda nos brinquedos. Isso tinha bastante em brinquedos mais antigos, esse aí de 1,99 que vende aí em camelô, vem lá da China e a gente usa aqui. Então, esses brinquedos de corda tem esse mecanismo aí atrás, nesses personagens aqui. Cara, se eu tô dando corda, significa que esses personagens, esses seres aqui, eles não têm uma liberdade, mas eles estão caminhando para onde eu direcionei que eles fossem. Então isso tem uma ideia de massificação, de um monte de gente, entre aspas, bitolada, que recebe uma informação e vai, segue naquela direção, linha reta e tudo mais. Então a gente recebe uma série de informações e que nos obrigam a agir de certa maneira. É isso. São aqueles que estão sujeitos a isso. Em oposição a isso, o outro personagem caminha no sentido contrário dessa massa. E ele é o único personagem de toda essa imagem aqui que não tem esse mecanismo atrás. Então ele não é, ou as suas atitudes não são ditadas por alguém, mas ele tem uma liberdade. E essa liberdade faz com que ele não siga essa massa. Então você vê que aqui nós temos uma galera controlada. Então, que tipo de alternativa, ou qual alternativa, melhor falando, é a melhor para essa questão aqui? Você já leu, você consegue responder aí, eu tenho certeza que você acertou essa questão, que é a letra E. Reação ao controle do pensamento coletivo. Um pensamento coletivo que é controlado por alguém, a cordinha ali, isso está na imagem de um lado, e de outro lado alguém reagindo a isso com a sua liberdade. Você viu como a gente consegue interpretar? Nós fomos breves aqui, a gente poderia até alongar mais pensando a crítica que está nessa imagem, mas a gente consegue tirar alguns minutos para interpretar e conversar sobre algo que nem palavra tem. Entendeu isso? Dando um prosseguimento aqui à nossa aula, continuando, eu vou falar um pouquinho sobre os signos visuais, que são tipos de linguagem não verbal. Existem 3 tipos de signos verbais: o ícone, o indício e o símbolo. O primeiro deles é o ícone, que eu trouxe para vocês. O ícone é
nada mais do que uma representação por similaridade. É uma imagem que tem como objetivo tentar reproduzir as características de algo. Eu falei aqui de uma fotografia ou de um desenho, isso é perfeitamente compreendido como um ícone. O cara faz um desenho, você olha para alguém ou para alguma coisa e tenta desenhar, se inspirar naquilo para fazer um desenho. Aquele desenho é um ícone, é uma representação por semelhança, por similaridade, tá bom? Então, você vê uma escultura de um homem, por exemplo, é uma representação por similaridade. Por exemplo, ó, essa escultura aqui. Você consegue identificar de quem é essa escultura? Está muito bem feita, né? Você percebe logo de cara, igualzinho o Cristiano Ronaldo, né? Igualzinho. Tudo bem, tô zoando aqui porque essa escultura foi mal feita, ela até virou motivo de piada na época que ela foi feita. Mas é uma representação por similaridade, né? Não está perfeito, porque não tem como ser exatamente perfeito, mas foi uma tentativa. Mas falando sério agora, quando você tem uma escultura, um desenho, o cara faz uma tatuagem de alguém, isso é um ícone, é uma representação por semelhança, representação por similaridade. O segundo tipo é o indício, o nome já diz. Indício, ele está indicando para a gente algo, né? Então é um sinal, né, que diz para a gente, por meio de uma relação lógica, né, uma relação, que algo existe sem você ver que aquilo existe. É só um indicativo, está indicando ou sugerindo algo para a gente. Você olha para o céu e você vê uma série de nuvens pretas. Nuvens pretas indicam que vai chover. Então esse é um indício, né? Fumaça é um indício de que há fogo. As pegadas são também um indício de que alguém passou por ali. Você não está vendo ninguém passar por ali, você não está vendo fogo, mas quando você vê a fumaça ou as pegadas, é indício de que algo aconteceu. Tudo bem? O terceiro tipo de signo visual é o símbolo. Aqui não existe mais uma relação tão lógica, mas é algo estabelecido por uma convenção social que nós aqui compreendemos que uma imagem, né, algo, represente uma coisa que seja mais abstrata, né? Um exemplo disso é a cor verde, que é algo um pouco mais concreto, simbolizando algo abstrato como a esperança, né? Ou a pomba branca indicando a paz, ou aquelas auréolas indicando aí uma santidade, né? Que alguém enfim, inocente, é santo, enfim, entendeu mais ou menos a ideia, né? Então esse é um símbolo. Questão do Enem 2008. Era uma questão, depois você vai acabar fazendo alguma lista aí, mas essa questão, ela apresentava para você um significado dos signos visuais e ele pedia para você marcar a alternativa que continha um indício, ou seja, aquilo que indica algo. A resposta certa era a imagem também de uma praia com uma pegada, porque a pegada é o indício de que alguém passou por ali. Agora, a linguagem dos quadrinhos está dentro dessa questão da linguagem mista, da linguagem híbrida, porque eles possuem características tanto de linguagem verbal como de linguagem não verbal. É uma mistura, portanto, tá? Em vez de ter um narrador, você tem os balões de fala ali e a própria imagem dando conta pra gente do que a história está tratando pra gente. Só peço que vocês tenham atenção, né, à localização dos balões de fala, porque elas indicam pra gente em que ordem a gente deve ler, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tudo bem? E pra gente finalizar, os contornos dos balões também devem ser levados em consideração, principalmente quando a gente for interpretar algum texto que seja aí uma história em quadrinhos, tá? Existem alguns tipos de contorno de balões. Primeiro é a linha contínua, né? Em que indica aí pra gente uma fala, simplesmente, a fala normal. Enquanto isso, a linha pontilhada ela é mais rara, mas ela indica um sussurro, né? Ela fala pra gente que é alguém falando bem baixinho. Aquela linha, né? Aquele balão com linha
em forma de nuvem, mostra pra gente que alguém está pensando ou sonhando. Então é uma fala que não é manifestada, né? Fora daquela pessoa. Outra pessoa não está ouvindo aquilo que a pessoa está falando, por exemplo. E por fim, a fala zigue-zagueada, né? Um grito, um berro, né? Um som alto, estridente. É esse tipo de fala quando alguém está gritando, tá? Isso é importante para você interpretar um texto que tenha um desses balões. E por fim, agora sim, finalizando a aula, antes de fazer mais uma questãozinha com vocês, a onomatopeia, que é a tentativa de reproduzir um som, você lembra disso da aula de figuras de linguagem. As onomatopeias estão bem presentes nos quadrinhos, né? Como, por exemplo, aqui o pou, cabum, né? Para indicar uma explosão, um soco, enfim. Isso é marcado pra gente por meio dessas imagens, assim, normalmente também com uma linha zigue-zagueada e bastante colorido, já que tirinha não tem um som de fato, né? É só algo que você tá lendo ali, vendo e lendo. Então, trouxe uma questão aqui agora da UERJ, ano 2011. Também é um tipo de texto em que predomina a linguagem não verbal, embora a linguagem verbal esteja presente, formando a palavra solidão, como você pode ver aqui na imagem. E a questão é a seguinte: a separação das letras das palavras em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia: a dificuldade de conexão entre as pessoas, a aceleração da vida na contemporaneidade, desconhecimento das possibilidades de diálogo, desencontro de pensamentos sobre um assunto. Você tem que pensar que ele está falando aqui de uma tirinha em que o balão ele é em formato de nuvem. Então as pessoas não estão dialogando. Está cada uma no seu mundo, pensando algo. E se você juntar todo mundo, essas pessoas vivem uma solidão, porque o balão delas não é um balão de interação. São pessoas que vivem juntas, mas elas não interagem. Ainda que vivendo juntas, elas vivem na solidão, sozinhas, porque não há uma interação. Então, juntando isso aqui, a separação das letras, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, contribui para expressar o que é pra gente? Letra A. Dificuldade de conexão entre as pessoas que, ainda que vivam juntas, não interagem, não se conectam por meio da linguagem. Entenderam? Então, essa foi a nossa aula de linguagem verbal e não verbal. Nós ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Beijo na alma de vocês. Tchau!